Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender. O capítulo 47 de Gênesis dá continuidade à estadia de Jacó e sua família no Egito. Esse é um momento crucial, pois o clã de Jacó, que mais tarde se tornará o povo de Israel, está começando sua nova fase em uma terra estrangeira. O capítulo é repleto de lições sobre a fidelidade de Deus, a administração sábia de José e o cuidado divino com seu povo. O capítulo começa com José, levando 5 de seus irmãos para se apresentarem a Faraó. José já havia instruído seus irmãos sobre o que dizer, enfatizando que eram pastores e cuidavam de gado, uma profissão desprezada pelos egípcios. Gênesis capítulo 47, versículo 3. Quando Faraó pergunta sobre sua ocupação, os irmãos de José respondem conforme instruído, dizendo que são pastores de ovelhas, tanto eles quanto seus antepassados. Eles também fazem um pedido direto a Faraó. Viemos peregrinar nesta terra porque não há pasto para os gados de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que permitas que teus servos habitem na terra de Gósen. Gênesis, capítulo 47, versículo 4. Faraó responde favoravelmente ao pedido, e graças à influência de José, ele permite que a família de Jacó se estabeleça na melhor parte da terra, a região de Gósen. Além disso, Faraó sugere que, se entre os irmãos de José houver homens capazes, que eles cuidem também do gado de Faraó. Gênesis capítulo 47, versículo 6. Isso revela o respeito e a confiança que Faraó tinha por José, ao ponto de conceder à sua família um lugar de honra e responsabilidade no Egito. Após isso, José apresenta seu pai Jacó a Faraó. É um encontro significativo, pois Jacó, o patriarca da linhagem de Israel, está diante do governante mais poderoso da terra na época. A primeira coisa que Jacó faz é abençoar Faraó. Gênesis capítulo 45, versículo 7. Esse ato de abençoar o rei egípcio pode parecer curioso, mas demonstra que Jacó, como patriarca e servo de Deus, reconhece que a verdadeira bênção vem de Deus. Ele, sendo o portador da aliança divina, abençoa Faraó, reconhecendo que toda autoridade e provisão vem do Senhor. Faraó, então, pergunta a Jacó sua idade, ao que Jacó responde: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Gênesis capítulo 47, versículo 9. A resposta de Jacó reflete sua experiência de vida cheia de dificuldades, desde sua fuga de Esaú, o luto por José, até os anos de fome. Jacó viveu uma vida longa, mas marcada por desafios, e ele reconhece isso com humildade. Depois do encontro, Jacó abençoa Faraó novamente e se retira. Então, José cumpre o compromisso de instalar seu pai e seus irmãos na terra de Gósen, onde eles poderiam viver e cuidar de seus rebanhos em segurança. Gênesis capítulo 47, versículo 11. A terra de Gósen, fértil e ideal para a criação de gado, representa a provisão de Deus para a família de Jacó durante os anos de fome. O texto muda seu foco para a administração de José durante os anos de fome. A fome se intensifica e o povo egípcio, sem alimentos, começa a comprar grãos de José até que todo o dinheiro disponível na terra acaba. Quando o dinheiro se esgota, os egípcios vão a José e dizem: dá-nos pão, porque por que morreríamos em tua presença? Porquanto o dinheiro nos falta. Gênesis capítulo 47, versículo 15. José então propõe que troquem seu gado por alimentos, e assim o fazem. Quando também acabam com o gado, eles oferecem suas terras e a si mesmos como servos de Faraó em troca de comida. Gênesis capítulo 47, versículo 19. José aceita essa proposta e compra todas as terras do Egito para Faraó, tornando o povo servo de Faraó. Ele estabelece uma lei segundo a qual, a partir de então, o povo deveria entregar a 5ª parte da colheita a Faraó, ficando com as outras 4 partes para si mesmos. Gênesis capítulo 47, versículos 23 a 26. A habilidade administrativa de José salvou o Egito da fome, mas também centralizou o poder nas mãos de Faraó,
estabelecendo um sistema que garantiu a sobrevivência de todos durante a crise. Enquanto isso, Israel, Jacó e sua família prosperam na terra de Gósen. O texto nos diz que eles se multiplicaram grandemente. Gênesis capítulo 47, versículo 27. Esse é um cumprimento direto da promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó de que suas descendências se tornariam numerosas. Mesmo em uma terra estrangeira, o povo de Deus prospera e cresce, mostrando que a fidelidade de Deus não é limitada por fronteiras geográficas. Nos últimos versículos do capítulo, vemos Jacó se aproximando do fim de sua vida. Sabendo que seus dias estão contados, ele chama José e faz um pedido solene. Se agora tenho achado graça aos teus olhos, põe a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito. Gênesis capítulo 47, versículo 29. Jacó deseja ser enterrado na terra de seus pais, Canaã, ao lado de Abraão e Isaque, como um sinal de que, apesar de estarem no Egito, a promessa de Deus ainda estava ligada à terra prometida. José concorda com o pedido de seu pai, e Jacó faz José jurar que o enterrará em Canaã. O capítulo termina com Jacó inclinando-se em adoração, agradecendo a Deus pela provisão e pelas promessas que continuavam se cumprindo em sua vida. Gênesis capítulo 47, versículo 31. Este capítulo nos ensina sobre a fidelidade de Deus em meio às dificuldades. Mesmo em uma terra estrangeira, Deus cuidou do povo de Israel e o fez prosperar. A sabedoria de José e sua fidelidade a Deus não só salvou o Egito, mas também preservou sua própria família, cumprindo o plano maior de Deus. A história de Jacó e José é uma poderosa lembrança de que, mesmo em tempos de fome e adversidade, Deus está no controle, e suas promessas permanecem verdadeiras. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds. Faixa The Awakening. Música por 50sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD Agni Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.